Bom dia, povo amado do Senhor, sejam bem-vindos. Mais um dia, segunda-feira, mais uma semana se inicia na presença do Senhor, no nosso devocional para líderes. Daiane, seja bem-vinda, querida. E hoje nós vamos falar de um assunto super importante, um assunto super atual, que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Nós vamos falar sobre o tempo de Deus para a nossa vida, o tempo debaixo do céu, debaixo do sol, que tudo tem o seu tempo certo, o seu propósito para acontecer. Deixa eu só colocar aqui, dá só um tempinho e a gente já inicia. Maria José, minha amiga, seja bem-vinda. Eu vou só colocar aqui, gente, fixar o comentário, para quem for chegando saber que a gente está no Eclesiastes 3. Então, quem vai chegando, já traz tua Bíblia, já vai abrindo em Eclesiastes 3. Nós encerramos, pessoal, o primeiro ciclo. Bem-vindo, Tiago, bem-vinda, Sandrinha. Gente, o e-book de vocês, referente ao primeiro ciclo, já está pronto, tá? A gente só estava testando o envio, por isso que vocês não receberam ainda. Mas hoje ainda vocês vão receber, tá bom? O link para vocês baixarem o e-book referente ao Provérbios, livro de Provérbios. E hoje nós vamos dar sequência a Eclesiastes 3. Então sejam muito bem-vindos. Gente, Eclesiastes 3 é lindo demais, né? Deixa eu baixar aqui a música pra gente conversar. Eclesiastes 3, gente, é um livro muito lindo, que fala sobre o tempo de todas as coisas, né? E além de falar sobre o tempo, mais do que o tempo, bem-vinda Alana, bem-vinda Camilinha, bem-vinda Eli, seja bem-vinda, Mami Lúcia, seja bem-vinda. Então, gente, nós estamos falando sobre Eclesiastes. Eclesiastes tem uma proposta um pouco diferente da proposta de... Deixa eu só fixar aqui o comentário, gente. Deixa eu só fixar. Pronto. Bem-vinda, Nicole. Muito bem-vinda. Manuel, meu amigo, seja bem-vindo. Kênia, do Dando Dicas, bem-vinda. Adri, bem-vinda. Gente, hoje nós vamos dar sequência no devocional, falando de Eclesiastes, um livro lindo. Socorrinha, bem-vinda, querida. Nós vamos falar sobre o capítulo 3. E ele é muito importante, tá, gente? O livro de Eclesiastes é um livro que vai te dar o sentido da vida, né? É o que nós falamos da busca do sentido da vida, que nós encontramos em Eclesiastes. E nós iniciamos falando sobre vaidade, né? Em vários momentos durante o livro, os 12 capítulos de Eclesiastes, ele fala, né? Salomão fala sobre a importância de sair de toda a vaidade, né? Se desprender de toda a vaidade. Porque no fim das contas, tudo que nos faz buscar o reino da terra, tudo que nos apega a essa terra, a esse mundo que nós vivemos hoje, é vaidade. E aí ele usa esse termo vaidade mais de 30 vezes, assim como usa o termo debaixo do sol, debaixo do céu, né? Que se referindo às coisas mundanas. E nos fala vários momentos sobre essa relação do tempo. E em Eclesiastes 3, nós conseguimos perceber de forma ainda mais profunda sobre o tempo. Então nós já vamos aí, quem já foi entrando, já vai trazer na sua Bíblia, abre em Eclesiastes 3, que é dividido em 3 momentos, tá, gente? Nós vamos dividir aqui o nosso momento de Eclesiastes 3 em 3 partes. Primeiro nós vamos falar sobre o tempo para tudo. Aí nós vamos meditar nessa palavra que é linda. E eu vou falar para vocês que não é apenas o tempo, mas o propósito de todas as coisas. A gente vai já ler sobre isso. E depois nós vamos entender também sobre, a partir do versículo 9, começa a trazer uma visão que o homem ele não conhece o seu tempo determinado. Entende? Nós não temos, gente, esse poder de conhecer o tempo das coisas, o tempo determinado. Então, é por causa disso que nós precisamos nos apegar ao Senhor, que é o Deus de todo o tempo, de todas as coisas, e é Ele que nos direciona. E depois nós vamos falar sobre a semelhança aparente na morte entre homens e animais. Aí a gente vai entrar daqui a pouco nisso aí, a gente vai entender melhor, tá bom? Então, vamos começar. Há tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então grifa aí essa palavra, propósito.
Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Quer dizer, tem hora que você está plantando, tem hora que você está arrancando aquilo que você plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tem muito propício, né, para o nosso momento atual. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Olha a sabedoria, gente. Tempo de falar apropriado, falar da forma certa e tempo também de calar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempos de guerras e tempos de paz. Então, para tudo, até o versículo 8, do 1 ao 8, é falando que para tudo existe um tempo. Para tudo existe um propósito debaixo do céu. E é importante meditar nessa palavra, gente. Eu trouxe aqui um estudo que eu venho fazendo também a respeito de Eclesiastes, para falar que Eclesiastes, a partir de Eclesiastes, a partir desse capítulo, antes, gente, vinha falando muito, Eclesiastes capítulo 1, capítulo 2, ele vinha falando muito em relação a coisas do passado. E a partir do capítulo 3, ele vem mostrar o resultado das reflexões do que ele foi vivendo. Salomão foi mostrando do que ele foi amadurecendo e refletindo das experiências que ele teve de vida. Então ele nos traz uma orientação, conselho, direcionamento a respeito das reflexões que ele fez. O que ele percebeu? Que tudo, gente, é correr atrás do vento. Vários momentos também em Eclesiastes repete essa frase, essa informação, essa palavra, né, esse termo. Correr atrás do vento. Porque tudo é isso. Ele conclui que não adianta você colher posses, não adianta você se apegar a coisas terrenas, pessoas, coisas, bens materiais, porque tudo passa. Não adianta, gente, a gente se apegar ao tempo. Eliana, a gente está vivendo uma pandemia, então eu vou me apegar à crise, à pandemia, à tristeza, ao pranto, a não poder abraçar. Não, gente, não adianta que a gente se apegue muito ao que está acontecendo agora, porque o tempo presente, nós precisamos vivê-lo com intensidade, extraindo todo o aprendizado que ele tem, porque existe uma única certeza, que esse tempo passa e ele passa muito rápido. Então, se a gente não estiver atento ao que está acontecendo hoje, às vezes preso a questões do passado ou muito apegado ao futuro que está por vir, nós deixamos de usufruir o hoje. O que nós temos, afinal de contas? O que Deus nos dá, afinal de contas? Apenas o hoje, o momento presente. Então é hoje que nós temos para aproveitar, para amar as pessoas, para pedir perdão, para ser generoso, para ser bondoso, para chorar se for tempo de chorar, mas viver aquele luto no momento presente. Quantas pessoas, gente, vivem perdas na sua vida e elas não se permitem viver o momento do pranto, do choro, da tristeza, do luto mesmo. E aquele luto, ele vai perseguir essa pessoa e vai aparecer de uma forma ainda mais intensa em um outro momento. Em um outro momento em que aquela pessoa deveria estar sorrindo, usufruindo do aprendizado daquela perda, mas como ela não viveu no momento oportuno o prantear, o luto, a tristeza, a saudade, ela traz isso em um outro momento. Então, o Eclesiastes nos traz a sabedoria de colher os benefícios do momento presente, de não se apegar ao tempo, gente. Existe um livro que eu gosto muito, que inclusive vai ser o livro do Clube do Livro de amanhã, tá, gente? Quem tá no devocional, não sei se vocês sabem, mas eu tenho um projeto também chamado Clube do Livro. O objetivo é que a gente expanda o nosso conhecimento a respeito de livros que edificam, e todas as semanas, às terças-feiras, às 20 horas, nós nos encontramos também numa live como essa, com algum convidado, com alguém que leu o livro, que cresceu, teve lições preciosas com aquele livro, para compartilhar conosco. E amanhã o livro vai ser Picos e Vales. Esse livro tem tudo a ver com isso aqui que a gente está falando. Por quê? Porque Picos e Vales, gente, fala... Não vou entrar muito no assunto, que amanhã você vai estar lá na live e você vai aprender. Mas, em outras palavras, o que são picos, o que são vales? Vales são os momentos de baixa. Os momentos de perda, de tristeza, de preocupação, de dor, que todos nós vamos viver em algum momento da vida. Porque é natural que assim seja, isso faz parte da humanidade. A vida não são só flores. Existem os momentos de prantear, como Eclesiastes nos mostra. E picos são os momentos de alta. O momento em que você está prosperando, o momento em que você está feliz, está pleno, está entusiasmado, está abundando. Todos nós vivemos momentos de picos e momentos de vales. E
identificar esses momentos e viver intensamente esses momentos é sabedoria. É a sabedoria que nos mostra Eclesiastes, Salomão em Eclesiastes. Porque, gente, o que é que vai determinar o tempo que eu passo no vale, no momento de baixa, no momento de dor? É o aprendizado que eu extraio desse momento. O quão mais rápido eu aprenda com aquele momento, mais rápido eu vou chegar no meu pico. E quando eu estou no pico, existe uma certeza que em algum momento eu vou estar no vale. Mas eu preciso usufruir do momento do pico, acelerar, celebrar e aprender também o que precisa ser feito. Preparar o meu coração com humildade, com generosidade, com quebrantamento, com abertura de coração, mantendo um coração ensinável, porque nós aprendemos, gente, não é só no vale, não é só na dor. A gente também aprende no pico. E o aprendizado é a dosagem que nos leva de um vale para um pico. Mas uma certeza é certa na nossa vida, algo é certo na nossa vida. O fato de que um vale não garante um outro vale logo na sequência, entende? Um vale, ele vai em algum momento, ele vai te levar a um pico. E o pico, ele vai te levar a um vale. Porque a nossa vida é esse ciclo mesmo, entre picos e vales. E nós precisamos entender isso, gente, com naturalidade, com sabedoria, com abertura de coração. Nesse versículo, gente, ele traz 28 experiências de Salomão. Nesses versículos, né, do 1 ao 8. E ele vai conflitando experiências positivas com experiências negativas. É como se fossem 14 positivas conflitando com 14 negativas. Em alguns momentos, ele começa com uma experiência positiva em contraste com uma negativa. Em outros momentos é o contrário. Ele começa com experiência negativa conflitando com uma positiva. Em todo caso, gente, não importa se você está no vale e vai ser encaminhado para um pico, ou se você está em um pico, em um momento de alta e vai ser encaminhado para um momento de baixa para que você aprenda alguma coisa, para que você passe para um outro nível. Porque, gente, olha, você nunca está no nível que você não possa crescer ainda mais. Então, se hoje você vive um vale na sua vida, um momento de dor, talvez é porque esse momento está te ensinando, está te tratando, está quebrantando teu coração para te levar para um nível ainda mais elevado. Então, existe uma dor no processo de mudança, porque não é automático, é um processo. E Salomão viveu esse processo. Ele nos conta, gente, o que ele nos traz é a sua própria experiência. Ele nos conflita situações de sucesso e situações de fracasso que ele viveu. E mesmo quando começa com a positiva e vai para a negativa, ou quando começa na negativa e vai para a positiva, não importa. O que demonstra aqui são contrastes. E a nossa vida é feita de contrastes. E uma coisa que é importante falar é esse usufruto do tempo. Usufruto do momento presente em mindfulness. É apreciar o momento presente, com as coisas boas e com as coisas ruins. Lembrando, gente, que em tudo devemos dar graças. Né? Agradecer sobre todas as coisas. Agradecer pelo que acontece de bom e pelo que acontece de ruim. Porque tudo nos prepara para os nossos objetivos, para viver a nossa missão de vida. É por isso que nós estamos aqui. Então, Deus determinou já um tempo debaixo do céu para todas as coisas. E não apenas um tempo, gente, mas um propósito. Então, independente da situação que você passa hoje, o que você deve se perguntar é: qual é o propósito de eu estar aqui? Eu estou vivendo isso porque existe um propósito de Deus na minha vida. É para eu aprender? É para eu ensinar? Porque tem situações em que você está para aprender. Tem situações em que você está para ensinar. Tem situações que você está para crescer. Tem situações que você está para contribuir. Então é importante você estar ciente de qual é a situação. E, em outras palavras, esse Eclesiastes, né, até o versículo 8, ele nos fala para não andar ansioso por coisa nenhuma. Não andar ansioso. E eu me lembro de Mateus 6. Bem-vindos quem está chegando agora. Mariano, Dalet, Franciele, querida, bem-vindos agora. E aí, gente, eu me lembro muito, né? Eclesiastes de 1 a 8, ele nos remete a Mateus 6. Eu não vou trazer aqui, mas fica aí como orientação para que vocês possam ler. Mateus 6 nos fala também muito sobre a questão do tempo, do propósito. Há tempo para tudo debaixo dos céus. Então, que a gente possa acalmar o nosso coração, não nos manter ansiosos, porque ansioso, gente, é o foco errado.
é o foco fora do tempo. Existe algo chamado foco temporal. É aonde a gente coloca a atenção da nossa vida. Então, quando a nossa vida ela está muito focada no passado de dor, ou muito focada no futuro incerto, no futuro que nos traz medo e preocupações, a gente está deixando de viver o presente. Porque passado e futuro faz parte de um tempo que um já se foi e o outro ainda não chegou. E a ansiedade, ela mostra um foco no futuro. E a depressão, ela mostra um foco muito grande no passado. Nenhum dos dois é positivo ou construtivo para a nossa vida. E nos traz perdas e nos traz dores. Então, que nós possamos acalmar o nosso coração hoje. Olhar para a nossa vida como está hoje. Extrair todo o aprendizado e crescer com ele. Essa é a proposta de hoje. Não há espaço para acomodação, gente. Outra lição importante para a gente tirar aqui de Eclesiastes 1-3. Como a gente vem falando muito em Provérbios sobre a preguiça, aqui também. Aqui Eclesiastes não fala, não existe espaço para acomodação. Não existe, porque o tempo está acontecendo, gente. Se eu durmo um pouco mais, se eu fico mais tempo na cama, se eu deixo para aprender a lição sobre isso que está acontecendo comigo hoje, depois, passou. A lição passou, a oportunidade passou, o momento passou. Agora é um novo momento. Então, que a gente possa estar atento ao que está acontecendo na nossa vida hoje, para não perder absolutamente nada, para que a gente possa viver intensamente tudo aquilo que Deus tem para nós no hoje. Então, gente, a vida é isso, é uma renovação de ciclos intermináveis e nós precisamos estar muito atentos a esses ciclos. Outra coisa importante, o mais importante na experiência da vida humana, gente, é o temor ao Senhor. A gente vem falando a respeito disso desde do livro de Provérbios, né? Quantas vezes em Provérbios Salomão falou do temor ao Senhor? O temor ao Senhor, gente, é a experiência mais importante da vida humana. Então, em toda situação que a gente passar, em qualquer circunstância, o importante é que a gente esteja ligado a esse temor ao Senhor. Entende? É que a gente tema ao Senhor, que a gente entenda que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus ele não está nos entregando uma cruz maior do que a gente pode carregar. Ele não está nos colocando numa situação mais difícil do que a gente consegue superar. Mas se a gente teme ao Senhor, se a gente se agarra nas mãos do Senhor e caminha junto, Ele torna os nossos fardos muito mais leves. Então que a gente possa entender que esse é o fundamento. O temor ao Senhor é o fundamento de toda a sabedoria. Deus tem governo sobre as nossas vidas. Nós temos autonomia, nós precisamos liderar sobre as nossas vidas, mas Deus tem o governo dela, né? Deus está soberano sobre todas as coisas. E isso, gente, me remete muito ao princípio da mordomia. O que é o princípio da mordomia? É você entender que tudo no mundo, tudo debaixo dos céus, gente, tudo debaixo dos céus, existe um dono. Esse dono é Deus. Ele passou 7 dias fazendo, né, construindo cada coisa no mundo. Toda a criação, ela foi feita em 7 dias. E no último dia Deus criou o homem. Deus criou eu e você. Para que nós possamos entender que nós temos governo sobre todas as coisas. Quer dizer, nós somos líderes natos. Deus nos fez líderes para governar sobre as plantas, as árvores, os animais, sobre todos os bens materiais, tudo debaixo dos céus. Mas Deus ele está no alto dos céus, nos direcionando em todas as coisas. Então nós temos uma liderança terrena sobre as coisas de Deus, mas essa liderança é mordomia. Nós somos mordomos do Senhor. Ele é o dono da prata e do ouro. Ele é o dono de todas as coisas. Eu e você apenas somos mordomos de Cristo. Pode parecer difícil entender essa linguagem no primeiro momento, mas pais, vocês exercem a liderança na vida dos filhos por pura mordomia, porque Deus lhes permitiu ser mordomos da vida dessas crianças, desses adolescentes, para construir neles, para criá-los, para educá-los, para que eles possam viver o reino de Deus na terra, de forma autônoma, de forma livre. Você só está na empresa, no cargo de liderança que você ocupa, na sua comunidade, na sua empresa, na sua igreja hoje, para que você exerça a mordomia, para que você cuide dos bens do Senhor, para que você expanda a missão dessa empresa, a missão desse projeto na vida de outras pessoas, na vida terrena. É apenas mordomia, porque o dono de tudo é Deus. Então por que a gente se apega, gente, a coisas que não são nossas, a pessoas que não são nossas, a coisas que são passageiras e deixamos de viver aquilo que é mais importante, que é a nossa relação com Deus, a construção da nossa vida no reino celeste? Essa é a pergunta hoje. O quanto nós temos dedicado tempo e energia a coisas que passam, a coisas que não ficam, que não constroem, a tesouros terrenos.
Essa é a nossa reflexão hoje. Nós devemos louvar o Senhor quando nos acontecem coisas boas. Quantos de nós verdadeiramente louvamos ao Senhor quando acontecem coisas boas? Agradecemos mesmo, com entusiasmo, com emoção. O simples respirar, gente. O acordar, o levantar, o ter os 5 membros completos, o poder falar, o poder estar aqui, compartilhando desse momento junto conosco. O quanto você é grato, o quanto você celebra as coisas boas na tua vida. Essa é a primeira pergunta. E logo no segundo momento, gente, o quanto você tem realmente dado graças aos momentos ruins. Aos momentos ruins, Liana? Sim, aos momentos ruins. Porque nada debaixo do céu, gente, acontece sem a permissão de Deus. Toda situação, por mais desafiadora que seja, que está se passando na tua vida hoje, ela acontece com a permissão de Deus. É para te ensinar alguma coisa. É para te elevar. É para te tornar uma pessoa ainda melhor. Como é que funciona com as águias? Por que as águias elas voam tão alto? Por que as águias voam onde outras aves não conseguem ir? Por que elas têm uma visão de mundo, elas conseguem ter uma visão que outras aves não conseguem? Porque elas têm uma dedicação que outras não têm. Quando nasce o bebezinho da águia, né, o filhote, ele empurra esse bebê para voar, entende? Não é passando a mãozinha na cabeça, não é empurrando para voar. Então todas as nossas experiências, elas nos empurram, elas nos impulsionam para um nível muito mais alto. Agora, o quanto nós temos usufruído dessas experiências, dando graças em todas as situações. Nas situações ruins, você precisa abrir o seu coração, ter um coração ensinável para aprender o quanto mais rápido daquela situação, para que você alcance um próximo nível. É fácil a gente entender isso, gente, quando a gente vê a experiência de Jó. Livro de Jó. Quem já leu o livro de Jó aqui, gente? O que Jó nos fala? Gente, olha, Jó perdeu tudo. Tem uma parte aqui de Jó que eu acho incrível. Olha o que acontece com Jó. Jó 1, logo no capítulo 1 de Jó, versículo 21, ele fala assim, ó. Saí do ventre da minha mãe e nu partirei. Quer dizer, eu saí nu do ventre da minha mãe e nu eu vou partir. Quer dizer, eu comecei a vida nu, eu comecei a vida em pó e do pó eu vou partir. Então nessa vida a gente não leva nada. É tudo passageiro, é tudo efêmero, tudo isso vai passar. E ele fala assim, ó, o Senhor me deu, o Senhor me levou. Louvado seja sempre o nome de Deus, o nome do Senhor. Então Jó, ele dava graças no tempo bom e no tempo ruim também. E é isso que nós precisamos extrair de ensinamento, gente, que debaixo do céu há tempo para todas as coisas. E que nós possamos, assim como Jó, dar graças em todos os momentos. Bom dia, Gi, bom dia, Wellington, começando a semana com essa amiga querida. Que bom, amiga, você tá aqui. Maria José, eu amo esse livro, nos ensina muito. É isso, Jó nos ensina muito também, gente. Muito mesmo. Se você tá amargurado, se você tá triste, se você tá com dificuldade de passar por esse momento presente que você tá vivendo, vai lá em Jó. Jó nos ensina que a fé e a esperança tem que estar no temor ao Senhor. Em tudo dai graças, também uma passagem de Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses 5,18 nos fala, em tudo dai graças. Em tudo mesmo, sobretudo nos momentos ruins. Né? Dizer que tudo tem um tempo certo, você já sabe, né? Eu tô aqui falando isso, mas eu sei que você já sabe. Agora, existe um desafio. E esse desafio está em Salmos 90:12. Sabe o que diz Salmos 90:12? Fala assim, ó. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Então, gente, que existe um tempo certo para todas as coisas, por mais que às vezes seja difícil a gente compreender na prática, mas a gente já sabe, né? Você já sabe. Agora, é esse pedido que nós devemos fazer para o Senhor todos os dias, que está em Salmos 90:12. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Sabe o que é isso, gente? Sabe o que tem a ver com isso? Isso tem a ver com reconhecer as etapas da vida. Olha como isso é importante. Reconhecer que existem ciclos, existem etapas. Existe ciclo para tudo, tá, gente? Existe ciclo na vida pessoal, no relacionamento empresarial, nos amigos, nas etapas da vida, nas amizades, nos projetos. Existe tempo para tudo debaixo do céu. E nós precisamos reconhecer o início de cada ciclo e o fechamento de cada ciclo. Tudo na nossa vida são ciclos. Discernimento, que nós precisamos é entrar em comunhão com o Senhor e pedir discernimento e sabedoria para saber o tempo dele sobre todas as coisas. E gerenciar esse tempo, contar esse tempo. E esse tempo, gente, tem a ver com os ciclos da nossa vida. Existe momento para abrir novos ciclos, existe momento para encerrar esses ciclos. E sabe o que acontece quando você não identifica e não segue esses tempos?
você começa a colher situações mal resolvidas na sua vida. Sabia disso? Saber abrir ciclos é importante, mas saber fechar ciclos é importante também. Quantas pessoas aqui hoje? Eu quero que você reflita aí na sua casa, no seu local. Quais são os ciclos na sua vida hoje que estão abertos e que precisam ser fechados? Quais são as pendências que você tem na sua vida? Será que são situações mal resolvidas? Perdão que não foi dado? Amizades que tiveram algum problema, alguma dificuldade e você não resolveu? Será que são pessoas que não agregam mais e você precisa fechar esse ciclo e continuar a tua vida? Será que é um trabalho que você não ama, que você não se encontra, que não te faz bem e que você vem empurrando com a barriga, fazendo de conta que as coisas vão dar certo, mas você já sabe que não estão dando certo? Quais são os ciclos que você precisa fechar hoje? Algumas portas, você sabia, isso aqui é importante falar, gente, sabe que algumas portas na sua vida, elas só vão abrir quando outras forem fechadas? Então, hoje eu quero te inspirar a não apenas entender que existe um tempo para todas as coisas, mas que a gestão desse tempo, muitas vezes, também cabe a nós. Contar esse tempo também cabe a nós. Saber o tempo de iniciar e o tempo de fechar. Existem projetos na sua vida, bênçãos derramadas do alto dos céus para você e que ainda você não conseguiu receber, porque você está amarrado, preso. Tuas mãos não estão assim para receber as bênçãos do céu, porque as tuas mãos estão assim, presas em projetos antigos, em pessoas que não agregam, em pessoas que não têm fé, que não acreditam, mas no fim das contas, amiga, é entre você e Deus. Então hoje eu quero te inspirar a que você se solte de coisas velhas, que você resolva as pendências da sua vida, que você feche os ciclos que ainda precisam ser fechados, para que coisas novas aconteçam na tua vida. Amém? E aí, gente, agora nós vamos nos remeter a... E só para fechar esse momento, eu quero só falar de Isaías. Isaías fala muito ao meu coração, né? Quando ele fala assim, gente, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, que agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, Isaías 43, 18 e 19, ele nos fala que Deus quer nos dar coisas novas. Mas para que a gente possa abraçar coisas novas, nós precisamos deixar que as coisas velhas se passem. Então, que essa reflexão fique no nosso coração hoje. E nós vamos dar seguimento, tá, gente? Vamos agora... isso aqui foi uma reflexão a respeito do Eclesiastes 3. Mas agora eu quero seguir na leitura com vocês a partir do versículo 9. Vamos lá, vamos todos juntos. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. E a eternidade no coração do homem tem a ver com o temor ao Senhor. Então isso aqui, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Então Deus faz isso, gente, para que a gente possa se apegar nele, para que a gente possa temer ao Senhor sobre todas as coisas. O que é, já foi. Olha isso, gente. O que é, já foi. E o que há de ser também já foi. O passado já foi e até o futuro já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Então, Deus quer te dar hoje renovo. Quer renovar as tuas esperanças, quer renovar a tua fé, quer renovar os teus projetos, as tuas oportunidades. Então, que as coisas velhas possam passar para dar espaço a coisas novas. E aqui, gente, fala também em Eclesiastes 3, a partir do versículo 16, sobre a semelhança aparente na morte entre homens e animais. Olha isso. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais.
Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Ele volta a dizer, tudo é vaidade. Qual é a vantagem que nós temos, gente? Nenhuma. Tudo se passa, tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e para o pó tornarão. Então, gente, a vida é efêmera, a vida terrena passa muito rápido. Nós nascemos do pó, nós viemos do nada e do nada nós vamos retornar. De nada vale os tesouros ajuntados na terra. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos do homem se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? E aí, quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Ninguém, gente. Então, o tempo aqui na Terra ele é muito rápido, muito efêmero, passa muito rápido. E o mais importante é que a gente viva com alegria cada momento. Claro que Eclesiastes nos fala que tem tempo para chorar, para prantear, para lamuriar, mas existe tempo para sorrir. E que o nosso tempo de dor, ele possa ser um tempo mais rápido. O tempo de luta, ele possa ser um tempo sucinto, suficiente para o nosso aprendizado. E que nós possamos prosperar, gente, na alegria que vem do Senhor. Não é porque você está vivendo uma dor que você não possa se alegrar. Porque Deus é contigo. Porque Deus está te permitindo viver isso. Porque coisas maiores Ele vai te trazer. Então dai graças, sorria, agradeça, alegra-te em Deus sobre todas as coisas. E aí eu quero trazer para vocês aqui o ensinamento. É muito diferente, gente, trazendo para a liderança, é muito diferente o líder que teme ao Senhor, que entende sobre o tempo de todas as coisas, sobre o propósito de todas as coisas, o líder que aprende rápido e alcança um outro nível e que está feliz, está alegre, está confiante no Senhor. É muito diferente de um líder que não vive com Deus. Salomão, ele fala sobre a lei da oportunidade. Há tempo para tudo. Se chama uma lei da oportunidade. Salomão sabia muito pouco sobre a lei da oportunidade e ele nos diz que há tempo para tudo debaixo do céu. Em seguida, ele lista vários exemplos sobre isso. Ele fala de nascer, de morrer, de plantar, de colher, de chorar, de rir. Não controlamos o tempo de grande parte dos acontecimentos, isso é bem verdade, né? O melhor que podemos fazer é reconhecer o tempo. É reconhecer o tempo de cada coisa. O texto de Eclesiastes 3 ensina várias lições importantes para o líder. E dentre essas lições, eu vou elencar 6 para vocês. A primeira lição é de nossa responsabilidade reconhecer o tempo de Deus e não mudá-lo. Então, qual é a responsabilidade nossa, do cristão, do líder cristão? Reconhecer que existe um tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus para mim hoje? Não tentar mudar esse tempo, não tentar apressar esse tempo, mas aprender com esse tempo, com o momento presente. Segunda lição importante, ajustar-nos ao tempo de Deus faz grande diferença. Ao invés de tentar mudar, ao invés de reclamar com Deus, quantas pessoas reclamando, lamentando, lamuriando, batendo o pé com Deus, aceite. Aceite, viva esse momento na sua integralidade. Terceiro ponto, ajustar-nos ao tempo de Deus. Isso aqui já é o terceiro, né? O segundo é a nossa responsabilidade aceitar e cooperar com o tempo de Deus. Quer dizer, é nossa responsabilidade aceitar isso e cooperar, gente, ajudar. Ajudar é abrir o coração e se permitir aprender com aquele momento. Isso é cooperar com o Senhor. Quarta lição, tudo fez Deus no seu devido tempo. É entender, gente, que Deus não erra. Ele nunca erra. Ele não está errando com você. Existe um propósito. Encontrar esse propósito muda todas as coisas. A quinta lição, Deus pôs a eternidade em nosso coração. Por isso, devemos confiar que Ele comunicará o seu tempo. A eternidade é o temor do Senhor. Então, é princípio de toda sabedoria. Então, unir o nosso coração ao Deus e Ele vai direcionar todos os ensinamentos. E a sexta lição, gente, olha que profunda. Não há coisa melhor que possamos fazer durante nossa vida do que nos alegrar e fazer o bem. Então, a pergunta é assim, onde eu estou, nas circunstâncias que eu vivo, com as pessoas que convivem comigo, como eu posso me alegrar em Deus e levar essa alegria para as pessoas ao meu redor, praticando o bem. Tem uma pessoa do teu lado hoje que precisa aprender algo que você já sabe e que está esperando que você vá lá e ensine.
Existe uma pessoa hoje que está precisando apenas do teu sorriso. Mas talvez você venha omitindo esse sorriso, sendo indiferente. Tem alguém hoje que só precisa de um elogio teu. Só precisa de um olhar que passa fé, que passa esperança. Só precisa que você leve um ensinamento que você aprendeu na live hoje, para que ela possa voltar a ter esperança. O bem, gente, está no nosso lado. A gente pode fazer o bem a todo momento. Mas quanto bem está sendo desperdiçado? Porque as pessoas não estão vivendo o momento presente. Essa é a reflexão que eu te trago hoje. Maria José está dizendo, conhecer seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Sim, esse autor é maravilhoso, né? Ele tem vários livros falando sobre o propósito da vida. E ele é incrível. Obrigada, Maria José. Franciele, foi errado, desculpe. O emoji, né? Tudo bem, querida. Você é maravilhosa. Obrigada por existir hoje. Obrigada, amiga. Então, gente, minha proposta hoje para vocês, com o devocional de hoje, líderes, é que essas 6 lições estejam no seu coração. Fecha os ciclos que precisam ser fechados. Se abre para o novo que Deus tem para a tua vida. Em todo momento dai graças. Celebre em todos os momentos. Agradeça em todos os momentos. Coloca um sorriso no teu rosto. Toma um banho. Renova as tuas forças. Sorria. E mantenha a fé. Ajude quem você pode ajudar hoje. Pratique o bem a quem está do teu lado. E muito mais te proporcionará o Senhor que te olha do alto dos céus. E isso sim é construir o nosso espaço no céu e não apenas ajuntar tesouros na terra. Essa é a nossa proposta aqui hoje. Leide Faliana, mensagem reflexiva e atiçadora. Que bom. Essa é a proposta. Queridos, na verdade, que prazer estar com vocês mais um dia. Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a liderança. Pensem em como trazer essa palavra para a vida prática de vocês. Executem essa palavra hoje, não deixe para amanhã, faça o bem hoje, alegre-se hoje. Mude o que tem que ser mudado hoje. Feche ciclos hoje, se abra para o novo do Senhor. Compartilha comigo aquilo que tocou no teu coração. Aqueles que ainda não solicitaram o seu e-book da primeira fase do devocional, o e-book para líderes, sobre provérbios, manda para mim no direct, eu quero o e-book e todo mundo vai estar recebendo hoje. Combinado? Um beijo no coração de vocês. Beijo grande no coração de vocês. Adri, gratidão a Deus por unir meu caminho a pessoas assim de luz como Liana. Que bom, meu amor. Beijo no seu coração. Sandrinha, um beijo. Dela de querida, um beijo. Até amanhã, gente, 7h30 da manhã. Convida mais pessoas, tá? Se tocou seu coração, vamos expandir esse reino de Deus na terra através do nosso devocional, tá bom? Beijo no coração, um dia abençoado para todos nós.